Você der um start. Tá, então eu quero aproveitar, né, começar agradecendo a participação de vocês. É um privilégio realmente a gente poder divulgar uma mensagem que tem o foco de levar uma mudança na nossa mentalidade em vários aspectos, né? E realmente podemos ser também um canal de transformação na vida de mais pessoas. E a ansiedade, que é o assunto que eu quero tratar com vocês hoje aqui nesse bate-papo, é um mal que mais de 90% da população brasileira, ela se diz, né, carregando esse fardo de ansiedade no seu dia a dia. Então, a ansiedade, ela pode ser algo bom, e porque, assim, a ansiedade é aquela questão, assim, quando você está na expectativa de algo que você está programando, né, que você está, assim, bem animada para realizar, então dá aquela coisa, aquele frio na barriga, a gente fica ansiosa esperando aquele evento, aquela data, aquele momento, então isso tudo é muito bom. Mas quando ela passa a dominar o teu dia a dia, o dia todo, aí isso se torna uma coisa muito ruim. E um papel no nosso corpo, quem desempenha um papel muito importante nesse quadro de ansiedade é o nosso microbioma. Ele tem um papel fundamental. E o microbioma, ele vai se manifestar na vida de cada um de nós de uma forma muito personalizada, vamos por assim, porque cada um tem um microbioma muito único, assim como nós somos únicos, o microbioma também se manifesta assim. Então, os estudos mostram, falando da ansiedade, os estudos, eles mostram que a abordagem tradicional desse quadro, com medicamentos, ele tem uma resposta muito pobre, e ele tem muitos efeitos colaterais. E eu acho importante a gente ter esses dados, né, assim, essa informação, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas, elas vão optar por essa medicação, por não saber que pode haver uma outra forma de lidar com essa situação. Eu sou totalmente contra a medicação, então, a gente sabe que existem quadros onde a pessoa ela está em surto e que uma medicação ela pode intervir em cortar esse mal para aquele momento, né? E então ela sabendo que há uma outra forma de tratar desse quadro, eu acho bastante importante. Então, falando do microbioma, que tem um papel fundamental no nosso corpo, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Se você vai encontrar, por exemplo, na tua cozinha, você chega na tua cozinha, vamos dizer assim, um dia pela manhã, e o chão está todo alagado de água. A tendência que a gente tem é de correr, pegar um pano e sair secando aquele chão. Mas adianta você estar secando o chão sem você ver aonde que está a fonte dessa água que está vazando ali? Às vezes pode ser uma pia que ficou com a torneira aberta e a gente não se dá conta de que a torneira está aberta, que eu preciso fechar essa torneira, porque senão a água vai continuar correndo e eu vou ter aquele chão molhado ali. Muitas vezes a gente faz com o nosso corpo dessa forma. A gente sai tapando buracos, né, remediando
pegando uma medicação aqui, uma coisinha ali, sem ter esse olhar do que realmente meu corpo está precisando, né? E o nosso microbioma, ele é responsável pela produção de 90% a 95% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se eu tenho o meu intestino com uma disbiose, que é onde as bactérias ruins são muito em maior número do que as bactérias boas, então eu vou estar num quadro de deficiência da produção dessa serotonina. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar a torneira que está causando essa disbiose, né? Então, se eu vou, agora olhando para essa questão do meu intestino, a questão da produção do hormônio de serotonina e da dopamina, que também é um hormônio necessário para a gente poder ter um estado de saúde legal, eles vão afetar o meu estado de ânimo, meu estado do sono. Então, tudo isso acaba afetando, porque se eu estou com o meu intestino desregulado, é muito interligado essa questão de eu estar tendo esse efeito de estar com um quadro de ansiedade muito acelerado, com muito acúmulo de pressão e de mal-estar, assim, né? Então, o meu sistema nervoso entérico, ele é muito sensível às emoções, né? Então, toda vez que eu me sinto num quadro de risco, o, o meu sistema de luta ou fuga, ele entra em ação, né? Então, ele vai mandar sinais para o corpo todo para garantir a sobrevivência. Então, eles afetam esse quadro, né? Quando eu entro nesse quadro de luta ou fuga, isso vai afetar a autoconsciência, o controle emocional, o medo, a memória, a motivação. Então, veja como isso está interligado. Quanta coisa entra em jogo quando eu entro nesse estado, né? Quando a emoção fica descontrolada. E não é não, eu não preciso para sair desse quadro, né? A proposta nossa aqui é você começar a olhar para o teu corpo com um olhar diferente, de sinais que ele está te dando, e você ouvir esses sinais e saber que você tem uma forma de cuidar disso, né? Com métodos naturais, né? E depois eu quero colocar para vocês também como que nós podemos sair disso, né? Qual é a solução para uma alternativa mais saudável, né? Então, veja só, o nosso sistema entérico, que é toda essa parte, né, do intestino e outros órgãos também, claro, e o cérebro, eles têm uma comunicação através do nervo vago. E eles têm essa troca de informação sobre quando comer e quando estamos saciados, por exemplo, né? Então, esse processo, ele acontece através de uma série de hormônios que produzem uma sensação de bem-estar, de saciedade, e o nosso cérebro, ele é muito, assim, voltado para ser folgado, vamos pôr assim, falando de uma forma
folgado porque ele quer a coisa mais prática, aquilo que demanda menos esforço, né? Então, se, por exemplo, eu consumo um alimento que me dá prazer, eu como aquela comida que eu gosto, né? Eu vou ter uma sensação de bem-estar, de prazer, né? O cérebro, ele vê, isso aqui funciona para liberar essa dopamina, essa serotonina, eu vou me sentir bem. Então, ele cria um caminho de facilidade para chegar nesse resultado, que é nos fazer sentir bem. Esse é o papel dele, né? Então, nós temos um estudo que mostra que o microbioma intestinal, ele controla ou até manipula o comportamento alimentar do hospedeiro, ou seja, conforme o meu microbioma, ele vai definir se eu vou ter aquela vontade de comer muito doce, por exemplo. Por quê? Porque quando eu tenho muitas bactérias agressoras que se alimentam de comida que é esses alimentos industrializados, que tem muito açúcar, que tem muita farinha, muito refinado, que tem gorduras que são inflamatórias. Então, se eu tenho o meu microbioma muito com essa população, né, de bactérias agressoras, então elas vão mandar o sinal para o cérebro de quando elas estão com fome, e o cérebro vai ativar em mim o desejo de comer aquele doce. Não sei se você já teve essa experiência de ter essa assim, nossa, que vontade de comer um chocolate. Ai, que vontade de comer aquele doce. Não é você que está com essa vontade, mas são essas bactérias do teu microbioma que estão com fome. As E eles lombrigas, mandam né? esse sinal. Antigamente falava muito disso, né? Tá com lombriga. E é verdade, olha, são essas bactérias agressoras que estão ali dentro do teu né, do teu microbioma, do teu intestino ali, que estão aguçando você para esse quadro. E aí, o que acontece? Essas bactérias, como é que elas dão esse sinal para o teu organismo? Elas liberam toxinas na corrente sanguínea quando elas precisam se alimentar. E essas toxinas, elas provocam ansiedade e irritação, que fica aquela coisa assim de você ter que ir atrás, porque elas estão ali a toda mandando esses sinais para o teu cérebro, e o cérebro ativa e diz, agora pegue e busque essa comida que eu preciso sair desse quadro aqui. Então, isso vai gerando a ansiedade e quanto mais você come desse alimento, mais intoxicação você vai gerar, porque é um número maior de toxinas que são liberadas ali, e essas toxinas, elas geram um quadro inflamatório. E toda essa inflamação, ela desregula muita coisa dentro do nosso organismo, porque o nosso organismo, ele é uma máquina, assim, fantástica, que está muito interligada com muita coisa. Mas o bom disso é que quando a gente corrige o nosso microbioma, né, e faz essa limpeza no nosso intestino, dessas bactérias agressoras em número muito excessivo, porque elas são importantes desde que elas estejam numa proporção equilibrada. Nós precisamos de mais bactérias protetoras do que as bactérias agressoras, né? Então, para você, então, ver
dentro disso que eu expliquei, a gente se pergunta, então, quem é que está no comando, né, da vontade de comer, se as toxinas que elas liberam são as que definem aquilo que você sente vontade de comer nesse momento, né, onde elas estão ali com fome, né, e o nosso cérebro, ele entende, então, esse caminho de ver que quando você come, as toxinas ali, as bactérias agressoras, elas foram saciadas, aí entra aquele, né, comi, que gostoso. Mas daqui a pouco, aí entra o pico de glicemia, enfim, todo esse quadro de desregulação, ele se torna cíclico, e aí você fica nesse looping, né? Então, quando você entende isso, você começa a avaliar o que você pode fazer para realmente sair desse quadro, né? Então, o microbioma, então, ele vai influenciar na capacidade da quantidade certa e da reação dos hormônios e neurotransmissores. Mas, para isso, eu preciso estar justo fornecendo para o meu corpo os alimentos corretos para ele poder funcionar de forma correta também. Então, se a serotonina é produzida no intestino, ela é produzida 90% a 95% da serotonina é produzida no intestino. Se ela está com essa população de agressores ali liberando toxinas, isso vai afetar de forma muito, muito, muito grande, né, essa produção da serotonina. E ela é a responsável pela serenidade, pelo otimismo, pela confiança, e ela é precursora da melatonina, que é responsável pelo sono, e também pelo GABA, que é o relaxamento e a modulação do sistema nervoso central. Então, tudo isso acaba afetando todo esse ciclo, né, de bem-estar dentro do nosso organismo. Então, esses neurotransmissores que compõem ali o GABA, eles são responsáveis em proteger o nosso corpo quando a gente está numa situação assim de alerta máximo, né? Então, aí ele vem como, a gente fala assim, no computador, a gente vê isso, né? Quando dá aquela tela azul. Nossa, deu pane. Não, ele zerou tudo para você começar a rodar de novo, né? Que deu aquela zica. Então, no nosso corpo, a função do GABA é isso, tá num perigo extremo, então desliga para depois começar de novo, né? Se eu não tenho esse ambiente propício, já não estou ali produzindo a serotonina, onde tudo começa, aí o que vai desencadear? Eu vou não ter só uma crise de ansiedade, mas a crise de ansiedade vai virar uma crise de pânico. Então, olha só como é uma cadeia que acontece, né? Agora, como que eu posso, então, sair desse quadro e resolver, né? Quais os recursos que eu tenho? E a alimentação, ela é responsável por 80% desse bem-estar do nosso organismo, tá? Então, a saúde intestinal, principalmente, ela está ligada a essa forma como você se alimenta. Então, 80% da saúde do intestino é disso. Então, o que você precisa olhar?
é bem simples, porque quando você vai ingerir um alimento, só tem duas opções, é uma máxima. Ou ele vai construir, ou ele vai destruir. Por quê? Por exemplo, quando eu como um alimento saudável, que é comida de verdade, para a gente colocar assim em termos bem práticos, né? Comida de verdade. O que é comida de verdade? Você pensa assim, eu descasco mais ou eu desembalo mais? Porque aquilo que vem em formato de embalagem é um alimento industrializado. Então, você não tem, muitas vezes, até os ingredientes que são colocados, muitas vezes você não tem nem as informações corretas ali. Por quê? Porque existem alguns produtos que não são permitidos, mas que não precisam ser declarados se você não colocar numa quantidade X. Por exemplo, é, a indústria, ela pode não incluir nos ingredientes a relação do que eles estão usando, se eles não colocarem mais do que 10%, vamos pôr aqui só um exemplo. Então, eles colocam 9% e não declaram, não nos informam que eles colocaram um certo ingrediente ali. Então, existe muito disso nesses produtos que são industrializados. Então, como eles são refinados, eles são altos em sódio. Um detalhe aqui que eu quero colocar para vocês, por exemplo, o sal que você usa na cozinha, se você usa um sal marinho, por exemplo, que é um sal mais natural, ele não faz mal para a tua saúde, porque nosso corpo precisa dos componentes do sal. Agora, o sal que é colocado nos produtos alimentícios, esse sódio, que é sempre um teor muito alto de sódio que eles colocam, esse sim faz mal. Né? Então, você então olhar para essa questão. Então, eu vou descascar mais e desembalar menos. Isso vai fazer com que o teu corpo receba os nutrientes que ele precisa. O que acontece, então, se você desembalou e você comeu aquele alimento que é industrializado? Esse alimento, ele vai demandar que o teu corpo tire nutrientes que estão ali para construir o que precisa ser construído dentro do nosso organismo para poder ser eliminado. Então, é assim que funciona. Ah, mas agora eu vou ser radical e não vou nunca mais. Não, não é o extremo, porque a gente não tem, nem existe essa possibilidade da gente viver 100% no natural, no orgânico, né? Mas a gente pode se valer de fazer o máximo quando nós estamos né, no controle do que eu vou preparar para mim e para minha família. Se eu vou optar em preparar um alimento que é natural, em vez de pegar um industrializado. E, além disso, nós temos, a natureza nos oferece também os óleos essenciais, que é uma parte também muito importante nesse tripé de você fazer essa restauração do teu intestino, da flora intestinal, né? Então, tanto fazer corrigir os dois maiores problemas que são a origem, a raiz da grande maioria das doenças que nós temos hoje, elas têm a sua raiz ali no intestino, que é essa parede do intestino começa a ter rasgos e começam a vazar moléculas ali que não poderiam estar naquele tamanho nem naquele formato, e muito menos ser aquilo que poderia estar passando,
Então, com isso, você ativa, tendo esse vazamento, você ativa o teu sistema imunológico, que tem a função de te proteger de invasores, porque aquilo que passa nessa ruptura da parede do teu intestino, o teu organismo entende como um agressor. E isso, inclusive, vai gerar aquela síndrome do intestino irritável, vai gerar a alergia a certos alimentos, porque eles estão circulando na corrente sanguínea e o teu sistema imunológico, ele vai ali atrás e ele vai atacar aquele invasor sem discriminação, né? Então, quanto mais inflamações, né, quanto mais agressores estão entrando, então o nosso sistema imunológico, ele nos defende, gerando uma inflamação. Agora, se há um vazamento constante ali, você entra num quadro de inflamação crônica. E aí, ele começa a agredir aonde essas partículas foram se depositando. Então, de repente, num vai ser no rim, no outro vai ser no estômago, no outro vai ser no coração, e assim vai. Você vê como é importante você ter essa noção do que acontece quando você se alimenta, né? E como é importante você fazer a correção dessas fissuras da parede do teu intestino e também fazer a regulação do microbioma. São esses dois maiores problemas que causam toda a disfunção dentro do teu organismo. Então, a proposta justo é você ter um equilíbrio na tua alimentação, você se valer desse tripé, né, que é você usar a alimentação, você ter o aporte de óleos essenciais e de você também se valer das ervas, fazendo chás, temperando os teus alimentos com tantas opções que a natureza nos oferece. E quando você tem esse equilíbrio, você realmente sai desse quadro de manter o teu corpo num estado de alerta, num estado de ansiedade, num estado de depressão, e são tantas variáveis que acontecem só porque há um desequilíbrio. Então, você consegue fazer a regulação disso, tendo né, olhando com um viés novo, de não buscar a solução numa farmácia, porque a gente acabou entrando num condicionamento, eu diria assim, né? Tanto que a gente vê que é muito próspero o que eles plantaram, que a gente vê em cada esquina, tem todas as redes, né, de farmácias, elas estão se instalando por bairros, um número enorme de farmácias, sempre para a pessoa estar com aquilo muito à mão, e sempre acessível, né? Então, a proposta justo é você buscar entender um pouco mais sobre como que você pode realmente ter um suporte para ter uma vida mais saudável e pensar numa longevidade saudável também, né? De uma vida abundante e não ficar presa nesse quadro. Eu sei que muitas pessoas, elas já estão tendo uma consciência de querer realmente buscar a saúde, mas, como a gente fala, né, a gente paga um plano de saúde que a gente busca quando está doente, né? Não é quando a saúde vai bem que eles vão ter a sugestão para você. Eu tenho percebido isso muito. Se a gente quer trabalhar com prevenção, você tem que buscar como num palheiro, né, uma agulha num palheiro para achar um profissional que tenha esse olhar de prevenir,
Porque se você não tem os sintomas, eles dizem, não, você não tem os sintomas, mas eu digo, eu não quero ter os sintomas, eu quero justo prevenir, né? Então, trabalhar nessa prevenção, essa é a nossa proposta. E eu queria convidar você a considerar essa possibilidade de você rever a forma como você está olhando para a tua saúde hoje, o que você gostaria para você, para a tua família, porque é possível, né? E com a enteroterapia, eu tenho essa ferramenta de poder te ajudar a você fazer uma reprogramação no teu organismo em 4 semanas, para você poder ter realmente o teu corpo trabalhando nas funções que ele foi criado para funcionar dessa forma. E a boa notícia é também que se você tem um diagnóstico de médico, que é muito importante que se você sente que a tua saúde está debilitada, você ter um diagnóstico, saber o que você tem e fazer esse acompanhamento com o médico, mas nada impede de você fazer esse tratamento, porque ele não tem uma intervenção em nada do que você toma de medicação hoje, mas fazendo esse tratamento, você vai ter a experiência do médico poder dizer assim, nossa, teus índices melhoraram muito, podemos diminuir essa medicação, podemos tirar aquela, se continuar assim, vamos poder tirar mais aquela outra, e assim é uma proposta que, para quem busca realmente viver a vida com esse aporte daquilo que a natureza nos dá, é muito, muito, muito propício, né? E eu queria deixar, assim, uma sugestão para você. Eu não sei quem de vocês ainda não faz o uso dos óleos essenciais, de fazer essa experiência de começar, de repente, com um óleo de lavanda e experimentar colocar num difusor ou de fazer uma inalação aplicando na mão e inalar antes de dormir, pingar uma gotinha na fronha, né? E perceber como o teu organismo ele se vale desse carinho que você dá, de oferecer os componentes que tem dentro desse óleo essencial para você ter uma qualidade de sono, de um sono mais profundo. Ele ajuda muito, ele ajuda muito. Se você está estressada, né, você parar e inalar o óleo de lavanda também, se você ainda não tem o difusor, mas eu quero incentivar você a pensar nessa possibilidade, porque faz uma diferença muito grande você poder inalar esse óleo e tantos outros, não é só o lavanda, mas você começar a dar um primeiro passo e experimentar, ter essa experiência, dar essa experiência para o teu organismo, sentir esse aporte, porque é realmente um aporte que você tem quando você oferece para o teu corpo aquilo que ele precisa. A resposta que ele dá é incrível. Como a gente tem falado, né, Limara? A saúde, ela está dentro de nós. Uhum. Essa hidratação, por exemplo, que você tem nos tecidos, é fruto de você ter uma alimentação mais natural, ingerir líquidos, tomar chás, que também tem nutrientes muito interessantes que o teu corpo precisa, e ele usa. Você pode imaginar assim, dentro de você tem uma fábrica funcionando, e os funcionários, eles precisam ter as ferramentas para executar as suas funções. Então, quando você dá né, as ferramentas, ele faz um trabalho muito, muito, assim, transformador, realmente. E é o que eu
quero deixar aqui para vocês essa possibilidade, essa oferta de vocês poderem conhecer mais. Se você tem interesse, eu ofereço uma avaliação, ela é sem custo nenhum, para você poder entender em detalhes aquilo que você busca no quadro que você está, e para você poder ter uma experiência de conhecer um pouco mais, e aí poder tomar uma decisão se você quer isso, essa proposta, e ser uma divulgadora dessa forma de conduzir a vida com mais saúde, sabendo que você tem dentro de você as ferramentas para isso se tornar real. Então, eu quero abrir a oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, que aí agora a gente está aí já há 40 minutos conversando, né? Gostoso. Quer dizer, Ai, é tão bom. me ouvindo, né? Estou me ouvindo. Tá bom. Eu quero falar. Para vocês. Eu quero falar, porque, assim, para mim, a minha experiência realmente foi de dentro para fora, né? Você começou falando que as nossas emoções, a palavra emoção mesmo quer dizer, né? Sair para fora, né? Então, vai sair para fora só o que está dentro. E os olhos fizeram algo comigo que realmente não tem como até colocar em palavras, né? Mas eles entraram em memórias minhas, memórias de doença, né? Então, eu tive uma disfunção alimentar muito grande na minha juventude e por muito tempo, e causou muitos transtornos físicos, emocionais, né? Mas eu achava que aquilo ficou no passado. Mas o óleo fez um resgate, então ele é tão incrível ver que o óleo, como ele é a parte de dentro da planta, a parte mais, né, mais essencial da planta, ela vai conversar exatamente no meu interior, e ela vai colocar para fora. Então, o óleo age muito nisso, né? Porque às vezes nós não conseguimos identificar que estamos com algum problema, né? Já foi, algumas coisas já passaram, o que importa é o que vem pela frente. Mas não. Então, eu descobri, usando os olhos, né? Sem essa intenção, mas ele causou algo muito maior do que eu podia imaginar. Então, eu realmente passei a ter outras posturas, outro comportamento, outra forma de lidar com problemas, e só porque eu dei esse passo aí, né, de se desafiar. Então, é muito interessante liberar para receber, né, para você poder ter outras opções. E sabe, Limara, eu vejo assim, que por um tempo, talvez ainda hoje existe muito essa questão, óleos essenciais, como se fosse algo místico, né? Assim, envolve às vezes algumas crenças limitantes que acompanham esse processo de óleos e de incenso e aromatização, mas é bem como você falou, o nosso nariz, isso pode ser uma próxima aula que a gente possa, né, bater um papo aqui sobre isso, né, como nós temos receptores, e realmente hoje a gente já tem acesso a estudos científicos que comprovam isso. Não é muito divulgado, porque, como a gente falou, a indústria de medicamentos, ela é muito forte, então ela inclusive abafa muita coisa, e por isso nós somos realmente o canal de sermos, assim, os mensageiros, né, desse bem que esses óleos fazem, do bem que uma alimentação natural faz, o bem que nós temos disponível dos chás que são vendidos em casas de produtos naturais. Por que eu falo isso? Porque hoje, tudo que está, por exemplo, os saquinhos de chá, que são maravilhosos, alguns com sabores incríveis, mas existe muita composição química que está
ali também presente nesses produtos, da forma como eles selam o saquinho, enfim, tudo isso, né? E que se você tem um quadro muito grande de inflamação, evitar essas coisas é muito interessante, porque existe uma outra forma de você fazer um chá, você pode preparar 1 litro de chá por um preço de meio sachê, né? Desses chás que você compra já nos vinhos e tal, né? Então, não é uma questão de você agora ter que gastar mais, muito pelo contrário, é uma alimentação que é muito mais barata do que o que você deixa no supermercado, e que você vai ter um retorno para o teu corpo, para teu corpo, para tua família, que é gigantesco, né? E isso não tem preço, né? Isso não tem preço, né? Então, os óleos realmente, como você falou, é o extrato daquilo que a planta tem como proteção. E então, por isso que ele tem um efeito tão positivo no nosso corpo também, né? Que nós somos natureza, né? Nós fomos feitas, como você fala, né? A gente foi plantado num jardim. O início que Deus fez foi num jardim, e nós podemos nos valer daquilo que Ele fez, né? Daquilo que Ele deixou disponível para nós, porque é isso que combina conosco, né? A medicação, ela é tão prejudicial, por quê? Porque ela é sintética, o corpo não identifica, ele não tem como, aquilo não é bioidêntico, então, por isso que você vê assim, o médico, ele receita um medicamento e já um outro para evitar o efeito que esse vai causar, e assim vai numa cadeia, né? Então, para a gente estar realmente olhando e dizer, tá, mas eu quero reduzir isso, né? Se eu estou num quadro onde eu estou com muita medicação, então, como que eu vou sair disso? Porque eu quero uma qualidade diferente, né? Do que terminar cada vez agregando mais uma medicação, né? Sim. Como que Mas faz para alguém falar quer... com você, Karen? Como que faz para falar com você? Você quer que eu deixe? Porque eu estou fazendo o link no YouTube, daí a gente já joga ali, mas alguém aqui, eu vou... então, Pode você falar. pode colocar o meu WhatsApp. Tá. Então, eu já vou colocar aqui no chat. Uhum. E porque até às vezes a gente está preso naquela cadeia de vícios, né? A gente fala hábitos, mas mesmos alimentos que você compra e tal. Então, até essa força que às vezes nos falta de tomar algumas decisões, até isso, quando você escolhe dar o crédito para aquele olhinho, né? Que você coloque ali o lemon, né? Ou que você ouça ali a Karen agora nesse vídeo e fala assim, não, eu vou pegar meus chás e vou... Porque o óleo, na verdade, tem 40 a 60 vezes mais força do que o chá, né? Do que a erva. Sim, Mas você sim. tem já o teu olhar diferenciado, você já começa a mudar de rota, né? Ver os outros vídeos, segue. Nós vamos fazer mais vídeos aqui, né, Karen, falando muito disso, porque a gente sabe que é uma missão. Isso faz parte da missão. E levar essa mensagem mesmo, né? Então, você veja, os alimentos, eles entram como macromoléculas, os chás, eles entram como micromoléculas, e os óleos entram como nanomoléculas. Então, tudo isso o corpo precisa para poder trabalhar com todos esses componentes, né? Então, um completa o outro, por isso que eu falo desse tripé, né? Esse tripé desses 3 componentes que o nosso corpo precisa. E aí, a maquininha vai que vai. A maquininha vai que vai. Não, sabe que é muito lindo ver assim como os retornos que a gente tem das pessoas que fazem esse tratamento. O que é esse tratamento? Ele é a desintoxicação do nosso microbioma, né? Então, ele faz a desintoxicação com uma alimentação anti-inflamatória e a modulação do microbioma intestinal. É isso que a gente trabalha em 4 semanas. Então, o resultado realmente é essa transformação que você vai ter por estar usando
desse tripé. É bem gratificante ver realmente como o nosso corpo responde para a uma ferramenta que é tão, tão poderosa e tão acessível, né? E eu falo quando uma família tem uma pessoa que adere, todos os que convivem são beneficiados, né? Super verdade, né? Então, Ah, a Andrea precisa, todos nós precisamos, né? Eu vejo que falta sempre essa, essa parte nossa de entrar com bastante força, né? Você vai olhar, você foi lá, fez o curso porque entendeu que aquilo tinha sentido para você, e aí você foi com cuidado de toda a informação, já trouxe isso para você, né? Às vezes a pessoa acha que ela tem que saber muito, ela não precisa. Tem quem já faça isso, né? Tem os consultores de bem-estar, tem quem fez a especialização de intestino, como a Karen, né? Então tem tudo, vamos dizer assim, eu vejo assim, existe já toda essa rede de apoio, né, para quem não tem sim, ainda aquela dedicação, porque nós gastamos dinheiro com outra coisa, isso é fato, né, você vai gastar pois então tem que fazer é. o redirecionamento, e você me falou do Terra, ele para mim, ele foi uma porta para bastante coisa, e hoje ele é uma porta onde, além de me ajudar em viver o meu propósito de vida, né, que é impactar vidas, que é trazer transformação, que é trazer bem-estar para minha família, ele também me ajuda a manter isso, porque eu faço a troca de pontos, você tem os bônus, né? Então, é uma rede muito favorável. A gente precisa só mergulhar Sim. mais e, né? É, como você falou, todos precisam, né? E é um tratamento que pode ser feito até desde criança, né? Desde que a criança começando a se alimentar, ela já pode se valer desse estilo, né? Que a gente chama o estilo Dami de viver, né? Estilo Dami. Que DAMI é desintoxicação anti-inflamatória da modulação do microbioma intestinal, né? Então, é o Gente, olha DAMI, só. né? Então, um estilo de vida realmente voltado à longevidade. Você sai desse modo sobrevivência para abundância, para uma longevidade realmente saudável, né? É Então, maravilhoso. Já vamos marcar essa próxima aula, Karen. Se alguém quiser ir falar alguma sim. coisa. Uhum. Alguém tem uma pergunta? Vocês querem perguntar? Pode abrir o microfone, não precisa, apesar de ver a carinha de vocês, é muito gostoso também, mas podem, sem abrir a câmera, alguém quer fazer uma pergunta? Aproveitem. Se não, fica aí nosso convite para vocês ficarem antenadas, que daí na próxima segunda-feira, nesse horário, a gente Vamos estar aqui presente de novo, novo marca tema. mais um encontro com um novo tema, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, de separarem esse tempo aí, né? Tá bom, Andréia. Pode me escrever que eu marco para você o horário para a gente conversar, tá bom? Show. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite e até logo. A gente já se vê nas próximas. Até. Tchau.